Olá, dando sequência à nossa aula de Direito Penal, apenas para que você se situe, nós estamos tratando dos crimes contra os costumes. Na última aula nós falamos do estupro, artigo 213, e do atentado violento ao pudor, o artigo 214 do Código Penal. De forma que o nosso próximo assunto, nossa próxima infração penal, é aquela prevista no artigo 215, também do Código Penal, que teve sua redação alterada recentemente pela Lei 11.106 de março de 2005. A redação anterior era a seguinte: ter conjunção carnal com mulher honesta, mediante fraude, prevendo a pena de reclusão de 1 a 3 anos. Com a nova redação, ficou assim redigido o artigo penal: ter conjunção carnal com mulher, mediante fraude. Permaneceu inalterado o preceito secundário, ou seja, a pena imposta não foi mudada, não foi alterada. A nova redação, como antecipado, é fruto da visão de que a honestidade sexual da mulher não pode influenciar na tipificação de condutas criminosas, devendo o direito zelar pela liberdade sexual de todas as mulheres, sejam elas honestas ou não, sob o aspecto sexual. O objeto jurídico dessa infração penal é o mesmo do estupro, a liberdade sexual da mulher, mais especificamente a liberdade de escolha do parceiro sexual. O que diferencia essa infração da do estupro é que a resistência da mulher não é vencida pela violência ou grave ameaça, mas sim pelo emprego de fraude. É por tal situação que esse crime também é conhecido como estelionato sexual. O sujeito ativo dessa infração também é somente o homem, já que a descrição típica faz expressa menção à conjunção carnal. Servem aqui, portanto, todas as ponderações feitas em relação à participação ou coautoria da mulher quando discutimos o mesmo fato no crime de estupro. O sujeito passivo é a mulher, não mais somente a honesta como a legislação anterior, mas toda e qualquer mulher. O tipo objetivo dá conta de que a conduta prevista é a da prática da conjunção carnal, ou seja, a introdução total ou parcial do pênis na vagina da mulher. Não há mais a violência ou a grave ameaça, mas sim uma enganação, um engodo, ou seja, o agente lança a mão de algum ardil ou artifício para ludibriar a mulher, que culmina por anuir com a prática sexual, levada ao erro, enganada que estava, ou acerca da identidade da pessoa do agente, ou sob a legitimidade da conjunção carnal. Exemplo interessante é daquele indivíduo que, utilizando-se de um quarto escuro, se passa pelo marido da mulher e com ela mantém conjunção carnal. Também se reconheceu a existência desse crime na situação na qual o indivíduo forja um casamento, levando a vítima a entender ser casada e termina por concordar com a relação sexual, achando que está mantendo esta relação com o seu marido. Foi reconhecido o crime também na hipótese de curandeiro, que a pretexto de curar a vítima de algum mal espiritual, com ela mantém conjunção carnal. A capacidade da enganação, isto é muito importante, deve ser vista em se considerando as condições pessoais da vítima, por vezes pessoas de pouco estudo e ingênuas. Não é necessário, por outro lado, que o agente criminoso seja o causador do artifício, podendo ele lançar mão da situação de erro já existente, como é o caso do quarto escuro que já mencionamos. O crime, por sua vez, se consuma com a conjunção carnal, a exemplo do que acontece com o estupro, ou seja, a introdução do pênis na vagina da mulher, ainda que essa introdução seja incompleta. A tentativa é também possível na hipótese de, aplicado o engodo, no momento da cópula vaginal, circunstâncias alheias à vontade do agente impedem a consumação do ato. Quanto ao tipo subjetivo, essa infração penal só se aperfeiçoa com o dolo genérico, que deve incluir, por óbvio, a fraude, aliado à especial finalidade de manter com a vítima a conjunção carnal. O parágrafo único desse artigo 215 prevê a forma qualificada desse crime, prevendo a pena que vai de reclusão de 2 a 6 anos, justificando o acréscimo da censurabilidade na hipótese de ser a vítima menor de 18 anos e maior de 14 anos e virgem, ou seja, a pessoa mais suscetível à enganação, à fraude. Nosso próximo crime está no artigo 216, que tem o nome de atentado ao pudor mediante fraude.
O artigo 216 também teve a sua redação recentemente alterada pela Lei 11.106, que passou a ser o seguinte: induzir alguém, mediante fraude, a praticar ou a submeter-se à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, mantida a pena de reclusão de 1 a 2 anos. A redação anterior era a seguinte: induzir mulher honesta, mediante fraude, a praticar ou permitir que com ela se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O objeto jurídico é o mesmo do crime anterior, a liberdade de escolha do parceiro sexual da pessoa, não mais somente a mulher. Tampouco deixou de exigir-se honestidade da vítima. Quanto aos sujeitos, com a nova redação, tanto o ativo quanto o passivo, podem ser qualquer pessoa, homem ou mulher, honestos ou não, tendo desaparecido as discussões anteriormente existentes acerca do tema. O tipo objetivo também se assemelha ao crime anterior. A vítima agora tem sua liberdade de escolha viciada pelo engodo, pela enganação, empregada pelo autor do crime, ou que de situação de erro pré-existente do qual se valeu o criminoso. Certo é que, mantendo a técnica legislativa aplicada em relação ao estupro e o atentado violento ao pudor, o legislador fez incluir em tipos penais diversos, ou seja, em crimes diversos, a proteção no que pertine à conjunção carnal e aquela referente aos demais atos libidinosos diversos da própria conjunção carnal. Reconheceu-se, portanto, a prática da infração na conduta do médico que, a pretexto de examinar a paciente ou o paciente, pela nova redação, venha praticar atos libidinosos capazes de satisfazer sua lascívia. Aqui cabe uma lembrança de um filme muito conhecido, chamado A Mão que Balança o Berço, que trata dessa questão de um médico, ginecologista, que a pretexto de praticar os exames de praxe, retirava a luva e tocava as suas pacientes, satisfazendo a própria lascívia. Certo é que é indispensável que a vítima esteja ludibriada, de forma que sua manifestação de vontade quanto à permissão deste contato físico esteja viciada, sem liberdade de escolha, portanto. Quanto às características dos atos libidinosos diversos da conjunção carnal, reportamos-nos ao quanto foi dito por ocasião da discussão do artigo 214, ou seja, são todos aqueles atos que, objetivamente vistos, são capazes de satisfazer a necessidade sexual do ser humano, exceção feita, óbvio, à cópula vagínica. O crime, por sua vez, se consuma com a prática do ato libidinoso, sendo viável a ocorrência da tentativa quando, ludibriada a vítima, o ato libidinoso não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Quanto ao tipo subjetivo, essa carga subjetiva, essa infração penal só se aperfeiçoa com o dolo genérico, que deve incluir, por óbvio, a fraude aliada à especial finalidade de satisfazer a própria lascívia. A exemplo do crime anterior, da posse sexual mediante fraude, o parágrafo único também prevê a forma qualificada, mas com a nova redação dada pela Lei 11.106, que teve que ser adequada ao novo caput. Assim, o parágrafo único passou a ter a seguinte redação: se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos, a pena será de 2 a 4 anos. A redação anterior do parágrafo único tratava da ofendida no feminino, na medida em que somente a mulher honesta poderia ser vítima dessa infração penal. Como agora qualquer pessoa pode sê-lo, foi necessário esse aperfeiçoamento, de forma a evitar um conflito entre o caput e o parágrafo único. A motivação do acréscimo continua a mesma, ou seja, a pouca idade da vítima, que a torna a presa mais fácil do enganador e, portanto, aumenta a reprovabilidade da conduta. Com essas ponderações, nós encerramos a análise do crime que trata do atentado ao pudor mediante fraude. Nossa próxima infração penal é a prevista no artigo 216-A, que traz o crime de assédio sexual, tão reclamado pela sociedade, mas que, pela difícil redação, vem causando sérias discussões jurídicas. É o crime que encerra esse primeiro capítulo que trata dos crimes contra a liberdade sexual. A descrição do assédio sexual é a seguinte: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego,
cargo ou função. A pena é de detenção de 1 a 2 anos. A objetividade jurídica é a proteção da liberdade sexual da pessoa que é afetada em decorrência da submissão administrativa ou trabalhista. O dispositivo em questão protege também a relação trabalhista. Podem ser sujeito ativo desse crime tanto o homem quanto a mulher, desde que haja hierarquia entre esses e a vítima, ou seja, trata-se de crime próprio que exige especial qualidade do autor do crime, que é ser superior ou ter poder de mando laboral em relação ao ofendido. Laboral, relação trabalhista. Para o sujeito passivo, que também pode ser homem ou mulher, exige-se a especial condição de ser inferior hierárquico, estar submetido ao poder de mando laboral, de novo, por parte do autor do crime. Não é necessário, entretanto, que o autor do crime seja chefe direto da vítima, mas apenas que tenha sob seu cargo influência. Quanto ao tipo objetivo, observa-se que o núcleo do tipo também é o de constranger, como lá no estupro. Entretanto, não fez o legislador menção à forma pela qual se dará o constrangimento. Lembremos que no estupro, diz a lei que o constrangimento se dará mediante violência ou grave ameaça, tratando-se, portanto, no caso do assédio sexual, de um tipo aberto. Nada impede, como ocorre na maioria das vezes, tratar-se de ameaça, que não pode guardar gravidade a ponto de configurar o crime de estupro em sua forma tentada. O crime de assédio sexual só estará presente se das circunstâncias da ameaça se concluir pelo afastamento de estupro. Logo, em relação a esse, o assédio é subsidiário. Aqui cabe uma explicação quanto ao crime subsidiário. Crime subsidiário é aquele como o reserva do time de futebol. O reserva só entra em campo quando o titular está ausente. Em direito penal, o titular é sempre o crime mais grave e o subsidiário sempre o crime menos grave. Observa-se que no crime de assédio, o constrangimento ocorre com o intuito de obtenção de vantagem ou favorecimento sexual, não se exigindo, portanto, a consumação desta prática do favor sexual. Tal situação vem causando sérios transtornos em se dar a dimensão adequada ao núcleo do tipo. Pergunta-se, aqui cabe uma indagação. O ofendido é constrangido a fazer o quê? Como o tipo penal não esclarece, a questão é como devemos obedecer ao princípio da legalidade, considerando-se o nome iuris, ou seja, o nome legal do crime. Só podemos concluir que esse constranger do crime em estudo diz respeito à importunação da vítima, com o fim de obter dela favores sexuais. A vítima, portanto, não é constrangida para a prática do ato sexual, mas é constrangida, importunada pelo agente criminoso com propostas sexuais, prevalecendo-se este, o agente criminoso, de sua condição de superior hierárquico, do seu poder de mando sobre o cargo da vítima. Esse embaraço ou importunação pode ser praticado às claras, às escâncaras, expressamente, através de convites orais ou escritos, ou também de forma implícita, através de insinuações, de meias palavras. É importante que a conduta não seja confundida com o simples flerte. É indispensável também que o agente se prevaleça de sua superioridade hierárquica, não se configurando a infração em estudo na hipótese da importunação a partir de inferior hierárquico, tampouco de pessoas que gozem do mesmo status profissional. O crime se consuma com a prática do ato constrangedor, sendo irrelevante se ocorrerá ou não o ato de cunho libidinoso. A tentativa só será possível se o constrangimento se der através de alguma forma fracionável no tempo. Vale dizer, os constrangimentos orais, os convites insistentes, não admitirão a forma tentada. Ou são pronunciadas as palavras constrangedoras e o crime está consumado, ou não são proferidas e não haverá conduta penalmente relevante, ficando, portanto, inter criminis apenas na esfera da cogitação, impunível o fato. Seria possível a tentativa na hipótese de importunação pela forma escrita,
no caso de bilhete, carta, etc., não chegar ao conhecimento da vítima, sempre lembrando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, que é o que caracteriza a tentativa. O tipo subjetivo, por sua vez, é formado principalmente pelo dolo, consistente na vontade livre e consciente de forçar, de impor seus desejos, aproveitando-se da fragilidade da vítima decorrente de sua posição inferior na hierarquia de seu trabalho. Há também a especial finalidade de obter vantagem ou favorecimento de natureza sexual. Bom, senhores, feitas essas observações em relação ao crime de assédio sexual, nós encerramos o capítulo de número 1, que protege a liberdade sexual da pessoa humana. Então, apenas para refrescar a memória dos senhores, nós tratamos do crime de estupro, do atentado violento ao pudor, da posse sexual mediante fraude, do atentado ao pudor mediante fraude e, por fim, do assédio sexual. Esse capítulo, esse título é de fundamental importância e ele é sempre lembrado nos exames de ingresso de ordem. E agora, com as alterações da Lei 11.106, recente, de 28 de março passado, agora de 2005, certamente esses crimes serão lembrados, e com especial atenção para essas alterações desta lei, que acabaram com a diferenciação entre a mulher honesta ou a mulher desonesta, que trouxe a figura do companheiro como causa, na maioria das vezes, de agravamento da pena ao lado do marido. Enfim, é muito importante que o candidato preste atenção nesse capítulo, preste atenção nessas alterações legislativas, porque dificilmente escapará de uma indagação a esse respeito no concurso da ordem de seu Estado. Pois bem, inauguramos então o segundo capítulo, que foi mantido o nome, na verdade, como da sedução e da corrupção de menores. Na verdade, com a revogação do artigo 217, que disciplinava o crime de sedução, ficou agora apenas, então, somente o crime de corrupção de menores, tendo perdido o legislador uma boa oportunidade de corrigir o nome desse capítulo, como fez com o capítulo anterior, mantendo apenas da corrupção de menores. O artigo 218 é assim redigido: corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior de 14 e menor de 18 anos, com ela praticando o ato de libidinagem ou induzindo-a a praticá-lo ou a presenciá-lo. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos. É fácil tarefa identificar a objetividade jurídica dessa infração. Visa a legislação proteger a moral sexual do adolescente da faixa etária descrita no tipo, dos 14 aos 18 anos. Outros aspectos da moral do menor são também protegidos, mas por outras infrações penais. Trata-se de crime comum contra o sujeito ativo, de forma que qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, pode praticá-lo, sem a exigência de qualquer característica especial. Sujeito passivo é o adolescente, homem ou mulher, com idade entre 14 e 18 anos. É evidente que se a vítima tiver idade inferior a 14 anos, haverá presunção de violência e o crime, conforme a prática sexual, ou será estupro ou atentado violento ao pudor. Discute-se a questão do menor que é submetido a uma das condutas na data do seu aniversário. Como o artigo 218 fala em pessoa maior de 14 anos, no dia de seu aniversário, ela ainda não é maior, mas tem exatos 14 anos. Só será maior dessa idade no dia seguinte ao seu aniversário. Assim, permaneceria havendo a presunção da violência e o crime seria de maior gravidade, estupro ou atentado violento ao pudor. O mesmo acontece com a vítima que é submetida a uma das figuras típicas no dia em que completa 18 anos. Não haverá infração penal, na medida em que ela não é menor de 18 anos, porque já os completou. A crítica que se tem feito a esse dispositivo diz respeito à hipótese na qual uma vítima com idade inferior a 13 anos, com violência presumida, portanto, seja convencida a presenciar a prática de atos libidinosos. Como possui idade inferior a 14 anos, não se enquadra no perfil traçado no artigo 218, que vai dos 14 aos 18. E a simples visão de atos libidinosos não configura o crime previsto no artigo 214 do Código Penal, como já foi abordado na aula anterior.
Logo, a presunção de violência de nada serviria, e o fato seria atípico, ou seja, não seria criminoso, ante a falta de previsão legal e a impossibilidade de se interpretar a questão lançando mão de analogia em prejuízo do acusado. Como vocês se lembram, a analogia não pode servir para a criação de infração penal. Ainda abordando a questão do sujeito passivo, discute-se se o menor já corrompido, experiente nas práticas sexuais, pode ser vítima desse crime. Vale dizer, é possível corromper o que já está corrompido? Se o menor for completamente corrompido, não é possível a existência dessa infração penal, na medida em que haveria impropriedade absoluta do objeto material, configurando, na hipótese, o crime impossível. Entretanto, é pacífico o entendimento de que a corrupção comporta graus de comprometimento, de maneira que se ficar demonstrado que o menor não está totalmente, completamente corrompido, mas apenas parcialmente, seria possível, ao menos em tese, porque a prova é bastante difícil, a ocorrência da infração penal, já que a corrupção seria acentuada. Já no que pertine ao tipo objetivo, temos basicamente dois núcleos, dois verbos: corromper ou facilitar a corrupção, tratando a hipótese de crime de ação vinculada. Ou seja, o legislador enumera as formas através da qual se corromperá o menor. Assim, só haverá infração penal se a corrupção ou a sua facilitação se der através da prática de atos de libidinagem com o menor, ou induzindo-o a praticar atos da mesma espécie com terceiras pessoas, ou, por fim, obrigando-o a presenciar tais atos de libidinagem, que, na hipótese, englobam também a conjunção carnal. Assim, corromper, na hipótese, é levar o menor à depravação sexual, à degradação completa, atingindo sua moral sexual. A conduta de facilitação pode ser desde um auxílio material, fornecendo meios, conduzindo ao local ou qualquer outra forma material, ou auxílio moral, induzindo ou instigando o menor às condutas enumeradas no artigo em questão. Discussão interessante diz respeito à seguinte pergunta: a simples prática de ato de libidinagem é meio eficaz a corromper o menor? Imaginemos a seguinte situação: um jovem de 18 anos e uma jovem de 17 anos, namorados de longa data, venham a manter entre si relação sexual. Haverá o crime de corrupção de menores? Ou seja, aquele namorado de 18 anos corrompeu a namorada de 17 anos? A doutrina está dividida. Alguns doutrinadores mais modernos e liberais têm entendido que a simples prática do ato libidinoso não é suficiente a corromper a menor, já que a objetividade jurídica, o que nós protegemos, deve ser adequada aos dias atuais, e a moral sexual não implica necessariamente na absoluta inexperiência sexual. Já os doutrinadores mais conservadores entendem que a simples prática de atos de libidinagem é suficiente a levar o menor à corrupção moral sexual. Neste ponto, cabe uma observação. A Ordem dos Advogados do Brasil sempre tende a uma interpretação mais moderna, mais atual dessas questões de moral, de forma que me parece que deva prevalecer para você, candidato à Ordem dos Advogados do Brasil, essa primeira interpretação, essa primeira visão mais moderna. Já no aspecto da consumação, discute-se se o crime é material ou formal. Vale dizer, se é necessário para a sua consumação que o menor efetivamente se corrompa. Se for assim, o crime seria material. Ou se a consumação ocorrerá com a simples prática do ato apto a corromper o menor, venha ele a se corromper ou não. Na jurisprudência tem prevalecido o entendimento de que se trata de crime material, afastando a sua incidência na hipótese em que, após a prática do ato libidinoso, o menor volta a ter um comportamento adequado, recatado, ou seja, sua moral sexual não teria sido afetada a despeito de ter praticado aquele ato libidinoso. Já a doutrina, por sua vez, está bastante dividida. Parte entende ser o crime formal. Podemos citar aí Nelson Hungria, Magalhães Noronha,
Heleno Cláudio Fragoso, entre outros. E parte entende ser crime material, exigindo para a consumação da infração prova efetiva de que o menor foi corrompido. Quando a tentativa ela é perfeitamente possível, quando, por exemplo, o ato de libidinagem não se concretiza por circunstâncias alheias à vontade do agente, ou, para os que veem este crime como material, na hipótese em que, a despeito de praticado o ato libidinoso, o menor não venha a se corromper. Já quanto ao tipo subjetivo, trata-se de crime praticável com simples dolo genérico, dispensando para sua caracterização qualquer finalidade específica. Com isso, nós encerramos o artigo 218 do Código Penal, que trata do crime de corrupção de menores. Encerramos com ele o capítulo de número 2, que ficou reservado apenas a esse crime. O capítulo 3º, como já antecipado aos senhores, foi totalmente revogado, não existindo mais os artigos 219 ao 222 do Código Penal. Resta-nos agora estudar o 4º capítulo, que vai dos artigos 223 ao 226 deste título, e que trata das disposições gerais aplicáveis aos crimes contra a liberdade sexual e ao de corrupção de menores. O primeiro artigo é o 223, que trata das formas qualificadas, traçando novos limites para a pena. Em seu caput, dispõe que se da violência resultar lesão corporal de natureza grave, a pena será de reclusão de 8 a 12 anos. Já em seu parágrafo único, a previsão é no sentido de que, se do fato resultar a morte, a pena será de reclusão de 12 a 25 anos. Essas formas qualificadas aplicam-se tão somente aos crimes de estupro e atentado violento ao pudor. A discussão que existia no passado em relação à sua incidência no crime de rapto violento perdeu a razão de ser com a revogação deste crime. São hipóteses de crimes agravados pelo resultado. Vale dizer, o indivíduo deseja a prática do crime sexual, mas por culpa termina por dar causa a um resultado mais grave, não inicialmente desejado. As duas hipóteses tratam de evidente préter dolo, ou seja, dolo no antecedente, no caso o estupro ou atentado violento ao pudor, e culpa no consequente ou no subsequente, que seria a morte ou a lesão corporal de natureza grave. Estão excluídas aí as lesões leves e as vias de fato. Se houver dolo em relação ao resultado mais grave, haverá concurso de crimes e não a qualificadora. Assim, se o agente deseja a prática do estupro e também deseja a morte da vítima, haverá cúmulo material, concurso, somatória das penas entre o estupro e o homicídio, sendo válido o mesmo raciocínio para a hipótese de agravação pela ocorrência das lesões corporais graves. Crime préter-doloso, lembrem-se vocês, não admite a figura da tentativa, já que ou o resultado mais grave não desejado ocorre e a forma qualificada está consumada, ou não ocorre e o crime será simples e não mais qualificado. Tanto é assim que no caso de o resultado mais grave ocorrer, por exemplo, a morte, sem a consumação da conjunção carnal, haverá o crime de estupro qualificado pelo resultado consumado, mesmo sem a ocorrência da conjunção carnal. Em relação às expressões diversas utilizadas no caput, na cabeça, que diz lá, se dá violência, e a outra no parágrafo único que diz, se do fato, tem entendido a jurisprudência que possuem a mesma amplitude, estando ambas a se referir à violência. Assim é que, se da grave ameaça, não violência, resultar a morte da vítima decorrente, por exemplo, de algum acidente cardíaco, fruto da ameaça, não haveria qualificadora, mas sim o crime de estupro tentado ou consumado, dependendo da situação, em concurso, somando-se as penas, com um crime de homicídio culposo, não mais doloso. Porém, se da violência presumida resultar a morte ou lesões graves, há entendimento ponderável de que se aplicam as formas qualificadas. Por exemplo, caso o indivíduo ministre poderoso sonífero à vítima e com ela mantenha conjunção carnal, na hipótese dessa vítima vir a morrer em decorrência de forte alergia ao remédio,
apesar da violência ser presumida, responderá o agente criminoso pelo crime qualificado. É muito importante estar alerta, já que há entendimento em sentido contrário, ou seja, de que as formas qualificadas só teriam aplicação na hipótese de violência real e não de violência presumida. Aliás, falando em presunção de violência, isso nos remete ao próximo artigo do Código Penal, que é o 224, que enumera as hipóteses nas quais a violência será presumida. Vale dizer, o consentimento da vítima não é considerado como válido. A primeira hipótese é a da linha A. Presume-se a violência se a vítima não é maior de 14 anos. Considera-se, pela pouca idade da vítima, que seu consentimento não possui qualquer validade jurídica, de forma que a violência será presumida. Assim, até o dia em que a menor completa 14 anos, presumir-se-á a violência. Dessa forma, se o indivíduo maior, com idade igual ou superior a 18 anos, manter relação sexual de qualquer natureza, mesmo com o consentimento de uma jovem com idade abaixo dos 14 anos, haverá crime ou de estupro, se for conjunção carnal, ou de atentado violento ao pudor, se for um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A idade da menor é provada através de certidão de nascimento, via de regra, ou qualquer outro documento hábil. Tem prevalecido o entendimento de que se trata de presunção relativa, de forma que, se comprovado no caso concreto que a pouca idade da vítima não foi suficiente a invalidar o seu consentimento, a presunção pode ceder, não configurando a infração penal. Não se pode esquecer, de outro lado, que ainda há ponderáveis posicionamentos que advogam a presunção absoluta, que não admite, portanto, prova em sentido contrário. Vale lembrar a você, candidato a ingresso à Ordem dos Advogados do Brasil, que a OAB tem sempre feito a opção pelos entendimentos mais modernos, ou seja, no caso nosso aqui, de que a presunção seria relativa. De outro lado, se houver erro plenamente justificável pelas circunstâncias, o famoso erro de tipo, quanto à correta interpretação do agente acerca da idade da vítima, a presunção cederá e não haverá infração penal, afastado que estaria o dolo, no que pertine a essa elementar, ou seja, essa característica de que o ato sexual tenha sido violento. Entretanto, se o agente criminoso tiver dúvida acerca da idade da pessoa com quem mantém a conjunção carnal ou outro ato libidinoso dela diverso, e mesmo assim insistir na prática sexual, estará agindo com o nosso dolo eventual, no que pertine a esse elemento do fato típico, razão pela qual persistirá a existência da presunção de violência. Resumindo, se o indivíduo, ao praticar o ato sexual, tiver certeza absoluta pelas condições físicas da mulher, por exemplo, apesar de uma menina de 13 anos apresentar um corpo de uma mulher de 20, por exemplo, levar esta pessoa a uma completa interpretação equivocada da idade da vítima, haverá erro de tipo, ou seja, afastaria o dolo. Porém, se o indivíduo tiver dúvida entre a idade da vítima e mesmo assim insistir, ele está assumindo risco em relação à presunção da violência, de forma que o crime persistirá. A segunda hipótese da presunção de violência é aquela na qual a vítima é pessoa alienada ou débil mental, e o agente conhecia essa circunstância. No caso, a vítima se enquadra na situação de inimputável, que é aquela prevista no artigo 26 caput do Código Penal. Desta forma, a alienação ou a debilidade devem ser de tal monta a ponto de retirar por completo a capacidade intelectiva de entender, de compreender os atos ou a capacidade volitiva, ou seja, de se determinar de acordo com esse entendimento. Uma coisa é entender a coisa e outra situação é se praticar os seus atos de acordo com esse entendimento.
é indispensável para estar presente a presunção que a incapacidade seja plena, não bastando a incapacidade relativa, aquela equiparável à semi-imputabilidade. A presunção, não há dúvida nessa hipótese, tão pouco discussão, é relativa e deve estar comprovada nos autos, através de prova técnica, pericial. Ao contrário da linha anterior, nesse caso, por exigir a lei que o agente tenha conhecimento do fato de a vítima ser alienada ou débil mental, não basta haja o criminoso com dolo eventual quanto a essa circunstância. Assim, na dúvida, caso o agente continue com seu intento, não haverá presunção de violência, na medida em que a lei exige que o indivíduo saiba, tenha conhecimento dessa circunstância que faz presumir a violência. A terceira e última hipótese da violência presumida é lida na linha C, que diz o seguinte: presume-se a violência se a vítima, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Trata-se de forma ampla, genérica, através da qual o legislador presume a violência se a vítima não tenha nenhuma condição de reagir, seja essa circunstância oriunda da conduta do criminoso ou não. Vale dizer, o criminoso não precisa criar esta situação, pode se valer de uma situação já pré-existente. Assim, se um homem mantém conjunção carnal com uma mulher em estado de coma, ou acometida de paralisia de todos os membros, estará praticando o crime de estupro. A mesma solução se dará no caso de o agente ministrar algum sonífero ou qualquer outra substância, inclusive o álcool, que leve a mulher ao estado de inconsciência plena. Aqui cabe um parênteses. É claro que estamos falando das mulheres como vítima, mas nada impede que o homem também seja vítima dessa situação. Aliás, tem o famoso golpe chamado o golpe da Cinderela, do Boa Noite Cinderela. É evidente que os exemplos utilizados até agora dizem respeito ao estupro, mas nada impede a ocorrência dessa mesma presunção no crime de atentado violento ao pudor. Também já se reconheceu a presunção na hipótese da mulher em idade muito avançada e impossibilitada de reagir. De outro lado, se a mulher estiver dormindo profundamente, tem-se entendido como possível a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, já que em relação a esta última, é praticamente impossível a sua ocorrência sem que a vítima acorde. Trata-se também de presunção relativa, admitindo-se prova em sentido contrário, a exemplo do que acontece no inciso anterior. Nosso próximo assunto diz respeito à ação penal. Continuamos no capítulo que trata das disposições gerais e agora vamos analisar as espécies de ação penal. O artigo 225 disciplina a ação penal nos crimes contra a liberdade sexual e no de corrupção de menores. A regra é de que a ação penal seja privada, promovendo-se mediante queixa, ou seja, a vítima terá que contratar o seu advogado de sua confiança para que o processo exista. É o que se extrai do caput do artigo 225, incidindo tal dispositivo apenas nos crimes definidos nos capítulos anteriores, ou seja, suas regras não se aplicam às formas qualificadas previstas no artigo 223, que foi tratado agora há pouco. Já que nesse dispositivo, ou melhor dizendo, já que esse dispositivo está no mesmo capítulo do artigo 225 e não nos anteriores. Assim, via de regra, nos crimes previstos nos artigos 213 e 214, na sua forma simples, no 215, 216, 216A e 218, a ação penal será privada. As exceções estão expressas nos parágrafos do artigo 225. A ação será pública condicionada à representação do ofendido, da vítima, se esse ou seus pais não puderem prover as despesas do processo, ou seja, não puderem custear, pagar um advogado e as despesas do processo. Assim, na hipótese da vítima sem recursos, o Ministério Público, promotor de justiça, ficará encarregado de propor a competente ação penal, mas, para tanto, dependerá da autorização da vítima. Porém,
se o crime for cometido com abuso de pátrio-poder, agora tratado pelo novo Código Civil como poder de família, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador, a ação penal será sempre pública e incondicionada, assim como nas hipóteses dos crimes qualificados pelo resultado previsto no artigo 223, como já antecipado aos senhores. Desta maneira, cabe um pequeno resumo agora. Se a vítima, se o crime for só de estupro, atentado violento ao pudor, ou seja, sem que haja ofensa a outro bem jurídico que não a liberdade sexual, a ação penal será privada ou pública condicionada quando a vítima não puder custear o processo criminal. Porém, se além da liberdade sexual da vítima, outra objetividade jurídica for afetada, como acontece no caso do pátrio-poder, no poder de família, agora com o novo Código Civil, ou até mesmo no caso dos crimes qualificados, a ação penal será pública e incondicionada, retirando o Estado esse poder de decisão que a vítima tem nessa análise de conveniência e oportunidade para a propositura da ação penal. O Supremo Tribunal Federal editou acerca desse tema a súmula 608, que diz o seguinte: no crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública e incondicionada. Para chegar a essa conclusão, o Supremo Tribunal Federal considerou o crime de estupro como crime complexo, ou seja, aquela infração penal resultante da somatória de outras infrações, e aplicou a regra do artigo 101 do Código Penal. Crime complexo, apenas para lembrar aos senhores, se fosse uma operação matemática, seria assim: crime mais crime igual a crime. Por exemplo, o crime de roubo. O crime de roubo, se fosse uma equação matemática, poderia ser assim resumido: furto mais lesão corporal igual a roubo. Ou furto mais mais ameaça igual a roubo. Quando da edição desta súmula, a lesão corporal leve e a contravenção penal de vias de fato eram ação penal pública e incondicionada. Entretanto, em decorrência da Lei 9.099, o crime de lesão corporal leve passou a ser de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Deste fato novo surgiram dois entendimentos. O primeiro, que é o que tem prevalecido ao que tudo indica, é de que a súmula permanece inatacada, uma vez que a lei dos juizados especiais de pequenas causas não poderia influenciar o entendimento acerca de crimes hediondos, como é o caso do estupro. O segundo entendimento é no sentido de que, após a edição da Lei 9.099, o crime de estupro praticado mediante violência real passou a ser de ação penal pública condicionada à representação da vítima. A súmula em questão é aplicada tanto para estupro quanto para o crime de atentado violento ao pudor. Em sendo presumida violência, a regra, ou melhor, as regras previstas no artigo 225, têm inteira aplicação, não havendo qualquer alteração pelo simples fato de ser presumida a violência. Como vocês puderam ver, nos crimes dos crimes contra a liberdade sexual, a ação penal pode ser privada, que é a regra, pode ser pública condicionada à manifestação do ofendido, à representação, ou pode ser pública incondicionada. Nosso último dispositivo para fecharmos a nossa aula é o do artigo 226, que trata das causas especiais de aumento de pena. A nova redação dada pela Lei 11.106 traz duas hipóteses de aumento de pena, passando agora a contar com apenas 2 incisos e não mais 3, como era no passado. A primeira causa de aumento de pena resulta no acréscimo da quarta parte, 25%, se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. Justifica-se o gravame, o agravamento da pena, pelo fato de que, com o concurso de agentes, a vítima tem sua capacidade de resistência mais reduzida ainda. A segunda causa de aumento de pena, que resulta no acréscimo da metade, ou seja, 50%, decorre da relação de especial confiança que deveria existir entre a vítima e o seu algoz, o criminoso.
Assim, aumenta-se a pena em 50% na hipótese de o autor do crime ser ascendente, pai, avô, descendente, filho, neto, cônjuge ou companheiro, e esta é a novidade introduzida pela Lei 11.106, a figura do companheiro, o tutor, o curador, o preceptor, que é o professor, o mestre, ou o empregador da vítima, ou qualquer indivíduo que tenha, por outro título, autoridade sobre a vítima. Este rolzinho, ele é taxativo, apesar da fórmula genérica utilizada ao seu final, que demandará do operador do direito que lance mão da interpretação analógica. Por óbvio, o agravamento decorrente da situação de ser o agente empregador da vítima não incidirá sobre o crime de assédio sexual, previsto no artigo 216-A, já que se trata de circunstância elementar do tipo, ou seja, já faz parte do tipo penal essa existência de patrão e empregado. Nada impede, de outro lado, que esteja presente qualquer outra circunstância justificadora do aumento, que não aquela relativa ao vínculo empregatício. Assim, com o assunto ação penal, encerramos a nossa aula de hoje e fechamos o 4º capítulo do título dos crimes contra os costumes.